C.S. Lewis vai dizer no seu livro Evangelho Puro e Simples que o maior pecado do mundo é o orgulho. Você pode até discordar disso, mas essa é a opinião do Lewis, porque ele vai tentar trabalhar em cima do orgulho como o inibidor da presença de Deus, como algo que nasce no coração do homem e realmente conduz o homem para a destruição, conduz para o afastamento, conduz para a separação. E o texto que nós vamos ler hoje, na continuação da nossa sequência de semana passada, é justamente o texto que fala sobre algo semelhante. Eu sei que orgulho é uma palavra que nos arremete a algumas, quem sabe, interpretações tanto positivas quanto negativas. Eu posso estar orgulhoso de, por exemplo, algo que o meu filho tenha feito, isso é positivo. Como eu também posso ser alguém arrogante em um nível de orgulho próprio que tanja, quem sabe, a inimizade. Mas eu sei que o que acontece no capítulo 4, ele é mais profundo do que simplesmente uma questão etimológica. Ele é mais intenso e muito mais, eu diria, destruidor do que simplesmente o orgulho, embora o Lewis tenha feito todo um trabalho para tentar contextualizar o seu escrito. Vamos ler então o que diz Gênesis capítulo 4. Diz assim no versículo 1: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um homem, um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com um semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? Por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo. Semana passada nós vimos a queda de Adão e Eva e a serpente. Eles foram, por conta da sua desobediência e por conta da sedução daquele animal, retirados do Éden, porque segundo o texto bíblico, Deus tinha uma preocupação, que era a árvore da vida, e ele vai fazer a seguinte indagação, que era perigoso demais o homem agora, como um ser conhecedor do bem e do mal, ter acesso à árvore da vida, e nós entendemos que isso era uma preocupação da parte de Deus, porque perigoso seria o homem ser pecador eternamente, sem nunca poder, quem sabe, ter a chance de uma restauração, de um renascimento. Então Deus agora cuida ainda de Adão e Eva fora do jardim, provavelmente nas adjacências do Éden, a ponto de Eva, que tem agora, me parece, um comportamento um tanto diferente daquele primeiro momento, um agradecimento por conta de um filho que ela havia gerado da parte do Senhor. A gente percebe aqui que há uma mudança no tom, não é? Naquele primeiro momento, Gênesis capítulo 3, há uma negligência, né, no que tange o pedido de perdão, há uma negligência no que tange ao reconhecimento do erro, e eles então começam a colocar a culpa em outras pessoas. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e ninguém assume os seus problemas.
Já no capítulo 4, versículo 1, você já vê que Eva agradece a Deus porque ela tem então um filho. Embora agora o seu filho, iria nascer em meio às dores e o sofrimento do parto, porque foi isso que Deus disse que aconteceria, não é um impedimento para que ela realmente coloque um nome em Caim como sendo uma homenagem ao que Deus havia feito para ela. Tanto que a palavra Caim significa adquirir. E ela vai dizer, porque Moisés aqui faz questão de nos explicar, adquirir do Senhor um varão. Então parece que Eva entende ou acha que aquilo que Deus havia dito para ela, que a sua descendência, a sua semente esmagaria a cabeça da serpente, que este aqui é o presente de Deus, é o varão prometido, que seria aquele que esmagaria então a cabeça da serpente, como uma metáfora também para aniquilar todo o mal que aquele ato da queda havia causado naquela família. Por isso adquiriu do Senhor um varão. Tanto que se você for lendo o capítulo 4 todo, você vai perceber que o filho que vai nascer depois da morte de Abel, ela vai chamar de semente. Agora sim uma semente de Deus, porque parece que ela espera, tem um anseio desse que Deus disse que esmagaria a cabeça da serpente, que é um tipo de um anseio messiânico que vai nascer no coração do judeu por toda a trajetória bíblica. Pois então ela agradece o seu primogênito, agradece a Deus pelo seu primogênito, e no versículo 2 diz o texto que ela torna a dar à luz outro filho, Abel. A palavra Abel, o nome Abel significa sopro. Em algumas traduções possíveis, porque essas palavras realmente são possíveis você traduzir com exatidão, tem algumas interpretações, que vão dizer que para Eva o importante era realmente Caim, seu primogênito, e Abel não seria tão importante assim, por isso sopro, por isso algo sem tanta importância. Mas essa interpretação ela realmente é um absurdo, porque a palavra aqui realmente tem a ver com a história. Moisés está contando uma história que aconteceu muito tempo atrás, e o nome Caim tem realmente o significado daquele que viveu pouco, um sopro, alguém que passou e teve a sua vida encurtada. É óbvio que você vai se perguntar, mas como é que Eva põe o nome se ela nem sabe o que vai acontecer? É porque provavelmente o nome está ligado com o acontecimento. Moisés não estava no Éden quando essas histórias aconteceram, quando esses eventos históricos aconteceram. Ele conhece a narrativa oral, por isso ele conta à medida em que ele conhece. E esses nomes são sons, são sons, não são nomes muito bem definidos, que se fazendo aqui realmente a busca, o search, se chega a um significado aproximado. Então provavelmente o nome Caim, adquirir, e o nome Abel, sopro. Então diz o texto, versículo 2, que Caim, ele se torna agricultor, como Adão, porque Deus falou para Adão que ele iria cultivar a terra, e com o suor do seu rosto ele iria conseguir a sua manutenção. Já Abel vai ser cuidador de ovelhas, Ele vai ser aquele que vai cuidar dos animais, o que também não era algo tão estranho, porque Adão já havia recebido de Deus a missão de dar nomes aos animais, então provavelmente não era só nomear animais, mas cuidar também deles. Então são dois ofícios aqui que já eram conhecidos por Adão e que provavelmente ele havia ensinado seus filhos. Nenhum nem outro é mais relevante, é mais importante, são só especificações da vida ou da maneira que eles viviam, e especificamente desses dois indivíduos, Caim e Abel. Diz o versículo 4 então que Abel trouxe, primeiro no versículo 3 na verdade, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, porque era com isso que ele trabalhava. E no versículo 4 diz que Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Então ambos trouxeram um presente para Deus. É engraçado que na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que é a versão apostólica, a Bíblia que os apóstolos liam, que era em grego,
diz presente, não traz essa palavra sacrifício, porque sacrifício realmente nos arremete muito ao período pós-Egito, né, que foi instituído ali o sacrifício para Yahweh. Mas aqui parece que a ideia é um presente mesmo. Eles levam um presente voluntário para Deus. Eu não sei que tipo de tradição havia por trás, se eles colocavam, por exemplo, em um altar, e se o fogo do céu consumia o sacrifício. Isso não nos é dito. Apenas nos é dito que os dois levaram para Yahweh, para Deus, um presente. Caim leva primeiro, né? Ele é o primogênito, então ele leva primeiro daquilo que ele trabalhava, do fruto da terra, daquilo que a terra produzia. E Abel leva dos animais, não é? Que era com que ele trabalhava, mas tem uma singularidade no sacrifício ou no presente de Abel. O texto diz que era dos primeiros filhos, filhotes daqueles animais. Eram os primogênitos dos animais e eram os melhores, não é? Diz o versículo 4, Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E se você for procurar o texto no original, tanto no hebraico quanto no grego, vai dizer que era a primícia das suas ovelhas, ou daquilo que ele cuidava, dos animais que ele cuidava, era o melhor que se podia produzir. Então, por conta, me parece, disse de mais algumas coisas que o texto vai revelar para a gente. Diz o versículo 4 que Deus acolheu bem Abel e a sua oferta. Deus recebeu bem Abel e a sua oferta. Foi agradável a Deus o presente de Abel, mas de Caim não foi. No texto em grego é bem interessante, porque não é algo que é rechaçado por Deus, como se Deus dissesse: eu não quero isso. Não recebe a atenção de Deus o que Caim oferece. Seria mais ou menos como, vou especular aqui, se Abel tivesse colocado o seu sacrifício, então a moda, né, do Antigo Testamento, o fogo do céu consumisse o sacrifício e Deus aceitasse, e Caim colocasse ali do fruto da terra e nada acontecesse. Não acontece nada. Não é que Deus diga: não quero, né, isso não me interessa. Ele simplesmente não fala nada, não se move, não há movimento. Por isso o texto vai dizer que não há aceitação da parte de Deus em algumas versões. Deus não se agradou, Deus não aceitou, mas a verdade é que Deus não dá atenção para aquilo, porque aquilo não tinha valor. E a gente vai entender por que não tinha valor na continuação, porque diz que o texto que Caim ficou, e aqui no versículo 5 tem uma série de traduções, né? A minha vai dizer que ele ficou furioso, em outras com raiva, em outras, na versão grega, triste. E você vai ter número é ótimo, mas inúmeras traduções para que tipo de sentimento tomou aquele homem, a ponto do seu semblante ficar abatido. Então, seja lá que tipo de sentimento se passou no coração de Caim, isso teve um reflexo físico. O seu rosto já não é mais o mesmo, o seu aspecto já não é mais o mesmo, alguma coisa mudou, ficou pesaroso, alguma coisa ficou perceptível ali, a ponto de Deus, no versículo 6, né, perguntar a Caim: por que tirastes, na minha versão, tiraste, em alguma versão, por que estás abatido, por que estás triste, e assim sucessivamente, e por que estás com o semblante abatido? Diz o versículo 7, aqui a chave para a gente entender por que o sacrifício de um foi aceito e o outro não. Se procederes bem, não te restabelecerá o teu semblante. Aqui é interessante porque em algumas versões você vai ter, por exemplo, se procederes certo, se fizeres o certo, se fizeres o bem, se procederes bem. Mas na Septuaginta, como havia falado, na versão grega, é interessante porque aqui no lugar do bem, do certo, está justo. Se fizeres o justo, se praticares a justiça, se agires com justiça, você não será aceito. Então aqui parece que o fato de Deus ter aceitado o sacrifício do seu irmão, ter recebido o presente e não ter dado tanta atenção para o seu presente, levou Caim a realmente
mudar o seu estado de ânimo, a sua alma está diferente, o seu rosto está diferente, a ponto de Deus perceber, né? O texto diz que Deus percebe na fisionomia de Caim, e as palavras de Deus, a palavra de Deus é geralmente bem objetiva, né? E o autor traz como uma chave para entendermos o que está acontecendo. Se você, vai dizer Deus, proceder com justiça, se você agir com justiça, se você fizer o bem, se você fizer o certo, você não vai ser aceito? E aí parece que a gente percebe que não era somente sobre o sacrifício, não era somente o fato de que Abel trouxe do melhor e Caim não trouxe algo tão bem assim, tão bom assim. Ou não é simplesmente um descuido da parte de Caim não oferecer para Deus aquilo que ele poderia realmente produzir com mais beleza, ou quem sabe com mais qualidade. Era reflexo justamente, aquilo que estava no altar, de um coração que já não estava bem, que já não era próximo de Deus, já não era próximo o suficiente, não tinha intimidade com Deus, que já havia decidido andar por outros caminhos, fazer de outra maneira. Por isso que Deus vai dizer, se você proceder com justiça, Caim, se você fizer o que é certo, andar fazendo o que é bem, você não vai ser aceito. Interessante que ele não fala seu sacrifício vai ser aceito, sua oferta vai ser aceita, fala você não vai ser aceito, porque parece que Deus quer trabalhar no coração de Caim justamente um acerto, tornar, quem sabe, Caim a andar pelo caminho correto, fazer com que Caim retornasse na contramão da trajetória que ele estava buscando seguir. Então, se esse ponto ficou claro para nós, não era especificamente sobre o sacrifício, sobre o presente, sobre a adoração de Caim, era sobre o que o coração de Caim estava produzindo e que não era nada bom. E aí eu acho que eu posso parar aqui para quem sabe fazer uma aplicação para nós, porque eu poderia dizer que Deus realmente ele pode não receber muito bem a nossa manifestação de amor por Ele, a nossa manifestação de adoração por Ele, a nossa manifestação de culto por Ele. Ele pode não receber porque não há verdade no que está sendo produzido por nós. E isso parece que faz todo sentido com o texto, porque não é simplesmente o ato religioso, o ato cerimonial, o ato da tradição. Isso não significa absolutamente nada, porque parece que Deus quer realmente intimidade com aqueles que se importam com Ele, com aqueles que querem realmente estar junto dEle. Esses são os que despertam em Deus realmente o sorriso no rosto. Mas quando é uma questão muito mais para a prática de algo que não é a manifestação de um coração realmente verdadeiro, genuíno, Deus parece que Ele evita, porque Ele quer mudança. Não evita porque Deus se sente ofendido. Estou ofendido, Caim, vá procurar uma coisa melhor para oferecer para mim. Não são essas palavras. As palavras que Deus traz para o coração de Caim era justamente para que ele entendesse: Caim, se você fizer o certo, as coisas vão bem. Se você, eu poderia aqui, a versão herética 2.0 minha, se você buscar intimidade comigo, nós vamos ser íntimos. Se você buscar se aproximar de mim, eu me aproximarei de você, porque esse é o meu desejo. Mas você precisa realmente mudar. E a segunda parte do versículo ainda é mais, eu diria, frontal ainda, porque no primeira abordagem, Deus vai indicar o caminho para Caim. Caim, a chance. Você só precisa voltar os seus olhos para aquilo que é o justo, o certo. Mas aí ele vai dizer: porém, o pecado está à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Diz que Deus, na primeira abordagem, vai apontar para Caim o motivo dele não estar no mesmo lugar que seu irmão com Deus, dele não ser tão íntimo quanto Abel. No segundo momento, é profético. Deus vai dizer: se você proceder bem, se você fizer as coisas certas, se você me ouvir, tudo irá bem, mas se não fizer, você se tornará cativo do seu desejo. E a palavra no hebraico aqui é tão interessante, que esse desejo não é somente desejo, mas tem um significado muito voltado para um animal feroz, que está ali aguardando a oportunidade para dominar a presa. E aí Deus vai dizer:
Se procederes mal, aí, meu amigo, você vai ter que dominar isso na força. Perceba aqui. E essa é a coluna vertebral desse texto. É sobre buscar intimidade com Deus, se aproximar de Deus e tudo irá bem. E o contrário disso é ter que dominar a fera no braço, a força. E aí o esforço será muito pior. Eu vou parar por aqui porque o texto é muito mais intenso do que isso, mas será que realmente isso faz sentido para nós hoje? Será que existe da nossa parte uma busca por Deus que tange muitas vezes a indiferença? E assim, é estranho dizer que nós podemos nos tornar indiferentes para com Deus, porque a gente está, na verdade, sob o cuidado dele, porque a gente ora para que ele cuide de nós em tempos tão difíceis como esse, e a gente busca as soluções de tantas e tantas crises, tantos e tantos problemas em Deus. Mas quando isso começa a virar um relacionamento extremamente vicioso, no sentido de que Deus é o alvo das nossas petições, nós temos problemas, buscamos a Deus, viemos à igreja porque a nossa vida não está tão bem assim, e a gente realmente vem para que Deus, quem sabe, escute a nossa oração, escute o nosso clamor, e tudo isso está muito bom. Mas se é só isso, se não há realmente um sentimento intenso no nosso coração, desejoso de agradá-lo o tempo todo, e agradá-lo, gente, não é uma questão religiosa, ser alguém ética e moralmente correto, não é somente isso, é realmente ter o coração de quem é apaixonado por Deus. Porque eu imagino Abel aqui, que é chamado de o justo em todo o Novo Testamento. Abel é chamado por aquele que tinha fé e o seu sacrifício foi aceito. Hebreus diz, por causa da sua fé em Deus. E aí você pensa, né? Com fé em Deus, como, né? Como é que Caim não tinha fé em Deus? Eles falavam com Deus, José. Deus aparecia para os caras, conversava com eles. Como é que se pode não ter fé nesse tipo de coisa, né? Que absurdo. Como eu posso, por exemplo, não ter fé de que esta reunião está acontecendo? Ela está acontecendo, caramba. Então, não ter fé é duvidar que isso aqui é a realidade, né? Quem sabe entrar num mundo aí filosófico à la Schopenhauer e dizer toda a realidade que está acontecendo pode ser um sonho. E aí você percebe que fé não é esse tipo de coisa. Fé não é acreditar, como nós já conversamos tantas e tantas vezes, que fé, a sua origem vem do grego pistos, que significa fidelidade. Abel era fiel a Deus. Abel queria estar perto de Deus. Abel queria a presença de Deus. Abel era apaixonado por Deus. Por isso ele reúne lá com muito carinho o melhor que ele tem e leva para Deus como presente, e Deus se agrada e recebe, enquanto Caim parece que faz por fazer, porque ele não se importa, porque ele é indiferente. E aí quando a gente entra nesse tipo de relacionamento, Deus é só o gênio da lâmpada, que a gente dá uma esfregadinha para resolver os nossos problemas, e não há no nosso coração o desejo realmente de fazer com que Deus se alegre com a nossa vida, de fazer com que Deus realmente tenha prazer naquilo que a gente leva para Ele, porque é realmente algo do fundo do nosso coração, com intensidade da nossa alma. Pode ser que a gente esteja vivendo nos moldes de Caim, que vai ser chamado também no Novo Testamento de o filho do diabo. Ele era do diabo, vai dizer João. Suas obras eram más, vai dizer João. Em Hebreus também vai tratar Caim como aquele que não produzia nada que prestasse. Não é só por causa do sacrifício, não. Me parece que ele não produzia, era coisa boa mesmo, mas ele está lá oferecendo um sacrifício. Que coisa estranha. Por que ele não faltou nesse dia? Por que ele não fez, não vou não, velho. Não está legal, não estou gostando, né? Jeová não me agrada, Deus anda vacilando, não vou. Mas ele vai, como bom religioso, né? Porque Caim é um religioso. Caim não se importa. Caim cumpre ritos, tradições. Caim não se importa. Não há nada no seu coração que se importe com Deus verdadeiramente. Mas você sabe o que Caim também é? Orgulhoso. Olha só, Deus aborda Caim. Convenhamos, né? Eu já fiquei com muita ira no coração, como qualquer um, frustrado, né? Com vontade de dar uma fechada no motoqueiro. Mas a gente acaba refletindo, né? Dá uma respirada ou duas e fala, deixa isso pra lá, né? Que loucura, eu não vou entrar nessa. Isso, refletindo, imagina Deus falando contigo, velho, não vai por aí. Não faz. É Deus falando com o cara, velho.
Deus apareceu lá e falou: teu semblante está abatido, estou vendo que você está diferente, tem alguma coisa errada no teu coração, muda, por aí vai dar errado, a fera está te esperando. E aí a fera é bem interessante porque tem um episódio no ano de 1889, no Quênia. Vocês devem ter ouvido falar disso, já virou até livro. 2 leões que começaram a caçar humanos numa ferrovia. Tem um livro, né? Esse livro, alguns dizem que é meio exagerado o número de vítimas daqueles 2 leões. Mas ao todo, segundo o livro, parece que foram devorados 138 homens por 2 leões só. Eles, por algum motivo, há especulações sobre os motivos, eles pararam de predar outros animais e a sua caça era ser humano. E aí os caras, tem filmes sobre isso, né? Faziam barricadas aqui para impedir, principalmente à noite, né? Que os animais os caçassem, estavam trabalhando, mas os animais ficavam ali na surdina, quietinhos, e eles são tratados como animais que tinham uma inteligência muito fora do normal para um leão. Eu não sei, não estava lá, mas no primeiro vacilo sumia um. E o escritor do livro vai dizer que inclusive chegou a ouvir os ossos sendo estraçalhados pelos leões. A ideia aqui, que Deus vai dizer para Caim, é justamente isso: o animal, a fera, está te esperando. E se não for pela via boa, se não for pelo relacionamento comigo, se você não buscar o que é certo, o que é justo, entenda isso como sendo Deus. E aí, meu amigo, é você e ele. Você vai ter que dominar ele. Vocês lembram que a expressão é a mesma usada para quando Deus falou para a mulher: teu desejo será contra teu marido e ele te dominará. A mesma coisa, que a mulher tentará controlar, não é? O marido, o desejo será contra o marido e o marido brutalizará a mulher. Reflexo do que foi o cenário, não é? Desse tempo em que a mulher realmente não tinha sequer a chance de tirar, quem sabe, o manto do seu rosto. E aqui é a mesma coisa. Se não for pela via da graça, do relacionamento com Deus, é você e o leão, cara. Isso não vai ser legal. Agora, uma observação aqui, antes que a gente avance na leitura. O leão aqui não é o diabo. Não tem nada a ver com o diabo aqui. Que a gente vê o quê? No Antigo Testamento não se tinha um conhecimento de quem era o diabo. Não tinha essa concepção, esse conceito de demônio e de diabo formado. Por isso que a serpente, é uma cobra. Isso vai ser algo que vai acontecer progressivamente. E no período do exílio babilônico é que eles vão ter contato realmente com a chamada demonologia, vão ter conhecimento do que é o diabo e tudo mais. Aqui, na verdade, o leão é algo que está dentro de Caim. Não é o diabo lá botando pilha em Caim. Não tem isso no texto. Não tem diabo no texto a princípio, embora a gente saiba que a antiga serpente era Satanás, como João diz. Mas o que Moisés está querendo dizer é que tem algo dentro de Caim que é uma fera, que é incontrolável. E a maneira de dominá-la é buscar um relacionamento com Deus. Porque a outra maneira é uma briga feia, em que nós seremos devorados, como os leões que comeram os 138 lá. Então o texto diz, versículo 8: então Caim, depois da conversa dele com Deus, né, disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Gente, depois de Deus ter falado com ele, parece que o que tomou aquele homem foi algo tão terrível, que mesmo depois de Deus ter cantado a pedra do retorno, mesmo depois de Deus ter dito que se não fosse por essa via as coisas poderiam ficar muito pior, ele delibera uma maneira de matar o irmão. Não foi um ataque, né, de ira e que foi passional. É algo que é deliberado, foi pensado. Ele projeta, ele chama, ele arma a emboscada: vamos no campo, vem comigo, né? E eu já ouvi histórias assim, né, de desentendimento, e aí um fala: não, vamos ali beber uma cerveja, né? E ele já armou tudo para o outro estar indefeso, ser surpreendido, e aí quando o outro está distraído,
pum, é assassinado. Isso acontece pra caramba, né? É o que Caim fez, não foi? Ele ficou furioso e partiu para cima do irmão. Deus falou com ele, chamou a atenção dele, falou sobre o risco, mas mesmo assim ele deliberadamente projetou uma circunstância específica para pegar seu irmão Abel, o justo, não é? Como é chamado no Novo Testamento, de surpresa, e mata seu irmão. Se no primeiro momento viver de maneira indiferente para com Deus pode realmente levar a gente para caminhos terríveis, não é? Levar a gente para um afastamento, enquanto o que Deus quer realmente é receber de nós um coração grato, receber de nós uma aproximação intencional por causa justamente de um coração que está apaixonado por Deus. No segundo momento, o afastamento de Deus pode gerar em nós justamente a libertação da fera. E aí, rapaz, isso aqui dá assunto teológico pra caramba, eu não vou entrar nisso, mas eu vou dizer para você, ninguém está livre disso aqui. A gente até brinca, né? Na reunião de liderança a gente fala, em momentos tensos, né, de estresse, fala assim, cara, soltar o leão exige muito, né? Cobra muito da gente. Soltar o leão, quando a gente fala, a gente é se estressado um nível, né, de perder realmente o controle, né? E eu já vivi isso inúmeras vezes, né? Essa semana contei para o André, vivi uma situação, tá bem de boa em casa, recebi visita, e aí vieram com os filhos, né? Ficou o Luca brincando com as duas meninas, não estava fazendo tanto barulho assim, quando de repente tocou minha campainha, como já é de praxe, lá, né, onde eu moro. Então uma pessoa apareceu para dizer que estava fazendo muito barulho. Eu levei na boa, falei, não, eu estou com criança em casa, que estou tentando controlar. Botou o dedo na minha cara, velho. Disse, não, resolva agora. E ali a cabeça do leão já botou fora da porta. Meu sangue subiu, na hora que eu pensei, é rápido isso, é assim, ó. Como é que essa pessoa fala comigo assim, desse jeito? Eu nem sei quem é. Eu nem sei quem é. Eu falei assim, o que você disse? Ela falou, você... Aí eu fechei a porta. Eu falei assim, cara, isso aqui não vai dar em nada, né? Eu fechei a porta, deixei falando sozinha lá, e voltei e falei, cara, olha o risco. E se eu fico? E se eu começo uma discussão? Isso é terrível, porque dentro de todo mundo tem uma fera. E aí é que está o grande lance. A gente sabe que isso é por causa do pecado. Adão começou esse negócio, trouxe a morte para o mundo, agora tem um desequilíbrio na criação, e agora aqueles que eram para ser pessoas, imagem e semelhança de Deus, como manifestação do amor de Deus, da paz de Deus, não, somos indivíduos que realmente vivemos todo o tempo na linha, entre sermos pessoas realmente agradáveis, se você for agradável comigo, ou sermos pessoas extremamente violentas. E o fato de Caim ter matado seu irmão deliberadamente, né, como falei, só uma questão de fúria incontida, mas é realmente o fim da trajetória daquele que se afasta de Deus, daquele que não dá ouvidos para o chamado de Deus, para o conserto. É para lá que nós vamos, gente. Não pense que só porque, não é? Você não, na sua auto-reflexão, não estou assim não, Jô, não é bem assim, né? Eu realmente não tenho tanto compromisso com Deus, não estou buscando tanto Deus, não oro muito, ou não oro como deveria, não tenho lido as Escrituras, não tenho tido uma vida realmente de muita intimidade com Deus, mas eu não vou chegar a matar ninguém. Não pense isso, porque é um estalo, e o que vai fazer a diferença nessa hora é o relacionamento que a gente tem com Deus, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, é a intimidade que temos com Deus, porque se não for isso, meu amigo, o leão salta para fora e o fim disso é uma tragédia. Ninguém sai de casa, tem gente que sai de casa, vou refazer, nem todo mundo sai de casa esperando matar alguém na rua, não. O Rio de Janeiro se não for o campeão no Brasil de morte, né, em brigas de trânsito, está bem próximo, e o cara sai para ir trabalhar, ele vai para o trabalho, mas se não for pela via da graça, do relacionamento com Deus, a gente tem que segurar o leão na mão, e não consegue, e aí uma tragédia acontece, porque esse espírito caímico não é só uma questão de falta de autocontrole, mas é realmente um impulso de dominação.
Perceba que Caim, ele não quer simplesmente matar seu irmão porque ele está com raiva. Ele quer apagar da existência aquele que foi um impedimento para ele ter o reconhecimento de Deus. É um homem orgulhoso, sim. Deus não se comportou da maneira como ele queria, e agora na matemática de Caim, eu vou eliminar aquele cara, e ele não vai ter mais nada entre eu e Deus. Perceba que é uma busca por reconhecimento, é um coração cheio de orgulho, que realmente não ouviu as palavras graciosas de Deus para o conserto, é o coração de alguém que realmente está distante de Deus, afastado de Deus, e que não ouve sequer a razão. E eu vou dizer, é religioso, isso que me assusta. Ele não é alguém que está lá do outro lado da linha, né? Que publicamente diz que é inimigo, não é isso. Ele está do lado de cá. Abel, coitado, não sabe de nada, não faz nem ideia, não está nem sabendo o que está acontecendo, e vai ser assassinado por alguém que realmente tem o coração agora endurecido, sabe, sem Deus. E o que é um homem realmente sem Deus? O que é um homem sem Deus? Eu sou fã não sou fã, eu assisto, que já era, agora que eu falei que eu sou fã, eu vejo até se eu consigo mudar o exemplo, não vai dar, de UFC, Campeonato de Artes Marciais Mistas, né? Inclusive essa noite teve uma disputa pelo cinturão, né, do campeão, e o brasileiro retomou o cinturão. Eu vejo porque o meu padrasto era praticante de artes marciais na minha infância, e ele tinha livros do Bruce Lee, tinha as roupas lá, os kimonos, né? Eu realmente gostava daquilo, e eu gosto de ver, mas eu realmente, depois de estudar esse texto, eu comecei a pensar, o que é isso que está acontecendo? O que eu estou assistindo? É o homem realmente se impondo sobre outro homem, que é isso que é força bruta, aquilo, embora tenha técnica, né? Tirando o Wing não ganha. O Wing não ganha de ninguém. Mas é o homem tentando impor a força bruta sobre ele, submetendo o outro. Não é isso? E aí você começa a torcer, começa a assistir isso, você fica, né? Cara, não, agora ele vai e tal. Como é uma coisa que toma a gente de um jeito e leva a gente para um universo extremamente violento. As mulheres estão me olhando assim, pastor, você assiste esse tipo de coisa, futebol não é tão diferente disso não, tá? É força física, qualquer esporte de contato é força bruta. E ali a ideia é submeter o outro, porque isso parece que já está no ser humano. É submeter o outro pela força, é realmente colocar o outro no lugar de submissão. Isso está em todo mundo, se não for pela força, que seja pelo intelecto, pelas palavras, de alguma maneira. Quando a gente perde realmente o nosso horizonte, o nosso referencial, é isso que vai acontecer. E aqui a tragédia acontece. Caim vai realmente pôr fim à vida de seu irmão, porque justamente não buscou um relacionamento com o único que pode trazer graça aos nossos corações num momento crítico como esse, porque para ele era um momento crítico. Diz então o texto, versículo 9, e o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel teu irmão? Essas perguntas aqui são bem semelhantes ao capítulo 3, né? Vou fazer esse comentário aqui. Depois que eles comem do fruto, e Deus aparece, por que você está escondido? Não é assim? Em 3, por que você está escondido, Adão? E aí Adão responde, porque fiquei com vergonha, tive medo, porque estou nu. E aí Deus fala, mas quem te disse que você está nu? E quem te contou isso? Por acaso comestes da árvore que eu falei que não era para comer? Claro que Deus sabe o que está acontecendo, né? Tanto com Adão quanto com Caim. Mas assim como nós vimos com Adão, a pergunta de Deus, tanto para Adão quanto para Caim, é na busca do arrependimento. Por isso ele pergunta, onde está teu irmão, Caim? Deus sabia onde estava Abel, morto. Mas será que esse não era o momento para Caim vir e de joelhos, não é, chorar e dizer, Senhor, cometi um crime imperdoável, matei meu irmão, como Davi fez? Mas à luz do que foi o capítulo 3, de um coração endurecido como era o de Adão, naquele momento, o de Caim é pior. Porque o de Caim não é sobre estar com medo ou vergonha de Deus, mas ele, com ousadia, responde, por acaso sou eu guarda do meu irmão? Assim, você pode ouvir o tom desse homem diante de Deus,
conhecedor de todas as coisas, um homem que havia matado seu próprio irmão. E aí, diante a pergunta de Deus sobre o seu irmão, responde: eu não sou guarda dele, ninguém me colocou para ficar tomando conta dele. Você percebe o endurecimento de Caim? Nem o assassinato do seu irmão havia gerado mudança nele. E Deus aqui graciosamente pergunta porque realmente está dando a oportunidade de arrependimento. E as coisas poderiam, quem sabe, tomar um rumo diferente. Mas aí ele vai responder com toda essa arrogância: por acaso sou guarda do meu irmão? Aí Deus então foi o objetivo, né? E Deus prosseguiu: que fizeste? Você consegue perceber em Deus aqui um tom de frustração? O que você fez, cara? O que fizeste, cara? Deus está aqui num estado de assim, cara, o que esse cara fez, cara? Eu não sei se eu já fiquei assim algum dia. Acho que ninguém fez nada comigo que me deixou tão frustrado. Mas esse parece ser o tom de Deus aqui. Que fizeste, cara? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. O que vai acontecer aqui? Ele não está sendo expulso do Éden, porque ele já não está no Éden, né? Ele está do lado de fora nas cercanias ali, como nós vimos. Ele é um agricultor, ele cuida da terra como Adão. Então Deus vai dizer para ele o seguinte: a terra está clamando, porque a terra que você cuida tomou do sangue justo de Abel, e eu estou ouvindo isso. É meio que uma metáfora para Deus dizer para ele que aquilo era impossível de ficar escondido. Deus sabia disso. E aí o que Deus vai dizer para ele? A terra não vai dar mais fruto para você. Se para Adão era com esforço, para Caim não tem chance. Toda vez que ele tentasse retirar alguma coisa da terra para o seu sustento, a terra não produziria para ele. Então, para quem trabalha com agricultura, pensa, jogou a semente, arou a terra, esperou, não vem nada, nunca vem nada. E ele fala: será afastado da tua terra, e você, quando cultivar, versículo 12, ela não vai mais dar a sua força, e você vai ser fugitivo. Ele vai ser fugitivo por quê? Porque se não tem como trabalhar a terra, não tem como parar em lugar nenhum. Como é que ele vai comer se não produz? Então ele vai ter que ficar buscando a sua subsistência, indo de lugar para lugar, como os beduínos no deserto, né? Montam a sua tenda e pouco tempo depois desmontam a sua tenda, são andarilhos, né? Porque não tem como produzir na terra mais, no caso de Caim. E ele seria também retirado do lugar onde ele estava, ali com a sua família, teria que ir para longe. Então Deus está tirando ele dali, afastando ele dos seus familiares. Ele não vai poder ser mais produtor, ele não vai poder mais plantar, ele não vai poder fazer mais aquilo que ele sabia fazer. Então, aqui no versículo 13, é crítico. E eu vou lhe explicar, porque diz assim, na minha versão: então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Se você ler o tanto de coisa que foi produzida em cima desse versículo sobre o que acontece com Caim aqui, alguns vão dizer que Caim não se arrependeu, mas lamenta pela punição. Ele acha que o castigo é severo demais, e então ele é uma vítima agora. No primeiro momento ele é um assassino, agora ele se faz de vítima diante de Deus. Você vai encontrar muito material, mas uma versão me chamou bem a atenção aqui, que é a versão grega, mais uma vez, que na Septuaginta está assim a expressão: o meu pecado é grave demais para ser perdoado. Versículo 13. Seriam as palavras de Caim na versão grega. O meu pecado é grave demais para ser perdoado. Na minha versão está: a minha punição é maior do que eu posso suportar.
Mas a minha versão não é a versão mais antiga. Por que eu sempre cito a grega? Porque os textos da Septuaginta, os textos gregos, depois dos achados do Mar Morto, foi constatado que são os textos mais próximos dos textos mais antigos. A versão grega é a mais próxima dos textos mais antigos. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque tem uma mudança no tom de Deus com Caim. O que tu fizestes? A terra está clamando pelo sangue do teu irmão. Você vai ser afastado de onde está, da tua família. A terra não vai produzir mais para você. Você vai ser um fugitivo, um andarilho, não é? A punição está vindo em cima pesado. Aí Caim diz alguma coisa que Deus muda. Porque o que Deus vai dizer depois das palavras de Caim? Versículo 15: o Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs então o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Isso aqui é estranho no texto, porque se a narrativa é realmente essa, Caim matou, foi arrogante ali quando Deus pergunta, né? E aí Deus traz a punição, e aí não tem nada de arrependimento. O que tem aqui na verdade é vitimismo. Não, esse castigo é pesado demais, eu não vou suportar isso, né? E ele agora se faz de vítima. E Deus não é tolo, né? Por que Deus iria agora dar uma maciada, se assim posso dizer? Parece que tem alguma coisa na súplica de Caim que toca em Deus. Eu não sei se eu posso chamar de arrependimento. Eu acho que não posso, porque o texto não fala. Mas se você pensar em Moisés produzindo esse texto, por que então ele traz um clamor de Caim e uma mudança no tom de Deus? Inclusive o sinal que Deus vai colocar em Caim, alguns vão dizer que não é necessariamente um sinal como um chifre na testa, como tem alguns textos rabínicos mais antigos vão dizer, ou um cachorro, que era o cachorro de Abel, que iria guiar Caim, e todos que vissem ele com o cachorro de Abel não levantariam a mão contra ele. Mas alguns vão dizer que o sinal não seria necessariamente em Caim, mas um sinal para que todos, quando vissem, lembrassem que Deus era aquele que estava guardando Caim. Como, por exemplo, o arco-íris era um sinal para Noé, e como tantos outros sinais Deus havia feito. Eu não sei se ou se foi uma tatuagem que Deus havia produzido, eu não sei o que é, mas o fato é que alguma coisa sai da alma de Caim, que é bem diferente de todo o texto, que vai fazer com que Deus agora mude um pouco o tom e diga que ninguém poderia colocar a mão em Caim. Porque se eu e você que já estava condenando Caim à morte porque matou o próprio irmão, Deus está numa via bem diferente. Ninguém encosta em Caim. Quem encostar será punido 7 vezes mais. 7 vezes mais, quem sabe 6 de sua família, mais o assassino, ou 7 gerações. Eu não sei necessariamente a intensidade da punição, mas é óbvio que o que Moisés está dizendo para a gente é que Deus não queria que ninguém encostasse a mão em Caim, porque toda vez que alguém visse Caim, ia ver o sinal que Deus havia produzido, seja ele qual for, que era justamente o cuidado de Deus e a proteção de Deus para com aquele homem. E se a versão da Septuaginta está certa, o meu pecado é grande demais para que tu me perdoes, realmente tem alguma coisa acontecendo no coração daquele homem, eu penso. Eu gostaria mesmo. Eu realmente leio esse texto aqui com muita raiva de Caim, mas quando chega nesse pedaço alguma coisa me toca e eu fico, puxa, será que mudou? Eu não sei se com você é assim, mas quem sabe Moisés está querendo realmente despertar esse tipo de coisa na gente, porque o Deus que nós servimos não é o Deus da violência, não é o Deus da punição, não é o Deus da ira, não é o Deus do martelo na mão, do porrete na mão, é o Deus da misericórdia. E o que Ele quer todo tempo é trabalhar justamente a sua graça, a sua misericórdia, o seu chamado para a mudança. E se num momento tão grave, uma crise tão terrível como essa, a manifestação de Deus, embora Ele diga que Ele iria sofrer as consequências do seu ato, é realmente um cuidado para que nada de pior acontecesse àquele homem, isso é realmente um reflexo, já em Gênesis, de que o Deus gracioso se preocupa todo o tempo com aquele que está perdido. Esse é o seu cuidado. Haverão consequências? Sempre há. Afastar-se de Deus é a consequência, porque a gente se afasta daquilo que é o sumo bem, a gente se afasta daquilo que é o mais belo que pode acontecer na existência humana, sempre vai acontecer. Mas o desejo de Deus todo o tempo é trazer de volta, é conseguir realmente o resgate, a restauração, e é isso que Ele está fazendo com Caim. Se eu estiver errado, eu estou muito errado.
Mas a princípio, me parece que é isso que está acontecendo realmente. Se Caim, mesmo sob sua punição, seja lá o que for que gerou naquele homem esse lamento, é suficiente para que Deus se sinta tocado. E seja agora aquilo que Caim disse que não era do seu irmão, o guarda. Se Caim não era o guarda de Abel, era o assassino de Abel, e Deus poderia muito bem ser o algoz de Caim, ele mostra para Caim que ele era o guarda agora. Ele é quem estava guardando. O texto é belíssimo. É realmente não somente a história do primeiro assassinato. Eu acho que esse título é realmente injusto para com o texto, mas é uma história de misericórdia da parte de Deus. Porque Deus é misericordioso. E Deus olha para nós, olha para o pecador, olha para o perdido, olha para o assassino, olha para o criminoso com misericórdia. É um chamado realmente para a restauração. Você imagina isso? Um nazista sendo julgado por crimes terríveis, e no momento ali da condenação, Deus aparece e diz: ninguém toca, porque eu é que estou guardando. Você ia dizer: Deus está doido, né? Deus está maluco, esse cara merece ser fuzilado. Mas Deus é o Deus de misericórdia, de amor, de graça, e que deseja até o último momento o conserto. Esse é o chamado, esse é o propósito, esse é realmente o chamado de Deus para a sua igreja. Amém?